Vigiai, o rei está às portas. A palavra de hoje está em Marcos capítulo 13, versículo 32. Mas a respeito daquele dia ou hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o filho, senão o Pai. Estejam de sobreaviso e vigiem, porque vocês não sabem quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa sua casa, dá autoridade aos seus servos, cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Portanto, vigiem também vocês, porque vocês não sabem quando virá o dono da casa, se é tarde, se é meia-noite, ou se é o cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo inesperadamente, não encontre vocês dormindo. O que, porém, digo a vocês, digo a todos: vigiem. O nosso Senhor Jesus vai voltar. Isto é um fato. Essa é a maior promessa que Ele nos fez, que voltará para nos levar. Ele foi preparar morada e nos levará para estarmos para sempre com Ele. Essa é a maior promessa que nós recebemos de Jesus. Muitos, ao longo dos séculos, quiseram marcar datas para a volta de Jesus e falharam grosseiramente todos eles, porque a palavra do Senhor já afirmava que ninguém sabia o dia. Cabe a nós vivermos em função dessa volta de Jesus, por mais que não saibamos quando ela é. Qual de nós, por exemplo, que sabendo que vai receber um familiar de algum outro estado, espera esse familiar dormindo? Pelo contrário, todos nós acordamos, vamos no aeroporto, buscamos, estamos alerta, vendo se o voo vai atrasar ou não. Quanto mais o nosso Senhor Jesus, nós temos que viver em alerta, em vigilância, porque a sua volta pode se dar a qualquer momento, inclusive agora, enquanto nós estamos aqui juntos. Se o Senhor Jesus quiser voltar agora, Ele voltará, porque Ele pode voltar a qualquer momento. A ordem de Jesus para todos é: vigiais, não estejais dormindo. E infelizmente muitas são as pessoas que têm dormido e não têm vivido uma vida para agradar a Deus. Agora, o que significa isso na prática? Ter uma vida de vigilância? Vamos deixar a palavra do Senhor nos mostrar. Infelizmente, ao longo desses milênios, muitos falsos cristos apareceram e enganaram a muitos. Nós temos, por exemplo, o Henrique Cristo, temos aquele homem que morreu, José Luiz Henrique Miranda, José Luiz de Jesus Miranda, Reverendo Moon e tantos outros que apareceram se dizendo o Messias. E tantas foram as pessoas que seguiram. Muitos religiosos falaram em nome de Jesus e um Jesus diferente da Bíblia, um Jesus inclusivo que relativiza o pecado, que aceita os nossos pecados no sentido de nós não precisamos mudar. Puxa vida, tantos falsos profetas têm surgido e falado em nome de Deus, falado em nome do Eterno, aquilo que Deus não mandou falar. Gálatas 1, versículo 5 e 6, é um versículo que diz o seguinte: estou muito admirado que vocês estão abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça, estão aceitando outro evangelho. Na verdade, não existe outro evangelho, porque eu falo assim, porque tem pessoas que estão perturbando vocês, querendo mudar o evangelho de Cristo. Mas se alguém, mesmo que seja nós ou um anjo do céu, anunciar um evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado, que seja anátema. Não coloque a sua fé simplesmente em sinais e prodígios. A Bíblia diz que os sinais seguiriam aos que creem, então Deus tem usado seus filhos para fazer sinais maravilhosos, é verdade, mas também tem muitos enviados do inimigo que têm feito sinais e que parecem que é coisa de Deus, mas não é coisa do Senhor. Quem não vigia geralmente cai em tentação e muitos, infelizmente, não se levantam mais. Tem muitas pessoas, irmãos, que começaram muito bem, mas não vigiaram e foram caindo ao longo do tempo, caíram em tentações e quando se dão conta, estão completamente afundados no fundo do poço, distantes de Deus. Sabe aquela coisa de, não, é só uma bebidinha social, é só um filmezinho mais ardente, é só uma caroninha, é só uma flertadinha, é só trocar o culto aqui por alguma outra atividade, vamos ter alguns amigos alternativos, vamos experimentar isso aqui um pouquinho, e quando a gente vê, a pessoa que assim vai vivendo, daqui a pouco está igual o filho pródigo, longe da casa do pai, sem força para voltar. O contrário de vigiar é viver uma vida adormecida. O Senhor não quer que você viva dormindo, Ele quer que você esteja alerta e vigilante. Quando você passa uma vida inteira dormindo espiritualmente, a sua carne fica forte e o seu espírito fica bem fraquinho. Desperta tu que dormes, deixa Deus usar a sua vida. Esteja atento para a volta do Senhor, porque ela pode acontecer a qualquer momento.
Como é que você pode permanecer em vigilância na prática? Permanecendo em oração, vivendo uma vida de adoração a Deus, convertendo os seus lábios, não se preocupando e se ocupando com os prazeres e maldades desse mundo e aceitando as correções e repreensões dos servos do Senhor. Você pode vigiar melhor, irmão. Se você porventura estiver dormindo espiritualmente, desperte, porque Jesus está voltando. Deus abençoe.